com tudo aquilo que a gente viu a respeito do Glauber, talvez a frente ampla, capitaneada pela ministra Gleisi, possa ser a tábua de salvação na hora derradeira da votação no plenário do mandato Glauber Braga. É isso. Você acha que era uma causa legal para o governo abraçar o mandato do Glauber? Eu penso que sim. É? Eu penso que sim, pelo seguinte. Tem ambiente político para isso? É claro que tudo isso é perigoso, mas o mandato do Glauber Cassado abre um precedente que vai respingar não só no Glauber, ele não para no Glauber, ele vai respingar em políticos de esquerda e políticos do centrão. A extrema-direita vai condicionar, inclusive o centrão, lá na frente, a conselho de ética por qualquer tipo de postura que ameace hegemonicamente o domínio da extrema-direita. É uma maneira de usar o regulamento embaixo do braço para tentar se fazer soberana no legislativo, né? E brecar o executivo, fazer enfrentamento ao poder judiciário, né? Então eu penso que o centrão e a esquerda deveriam agir nisso de forma a não deixar que se abra um precedente, né? Essa porta não pode ficar entreaberta, ela não pode, porque seria uma cassação violenta demais, né, Kiko? Não há materialidade, a gente vê pelo voto do relator, é tudo sobre Arthur Lira, não é sobre o episódio do cara do MBL, o Glauber não teve as suas testemunhas permitidas. Veja, a ex-esposa do Arthur Lira se ofereceu, quer dizer, se ofereceu não, foi procurada, mas aceitou ser testemunha do Glauber e foi rejeitada pelo relator. Em compensação, o deputado Alberto Fraga, que não acompanhou, não estava no momento lá do enfrentamento com o sujeito do MBL, ele teve o seu depoimento validado e serviu como base do relator para a decisão do seu voto. Então é tudo muito articulado, né? A gente não precisa nem ficar citando aqui casos de Zambelli, Geyer, Chiquinho Brazão, Nicolas Ferreira e tantos outros que teriam mais justificativa para ter os seus, pelo menos os seus conselhos de ética acionados para invalidar os seus casos, e isso nem sequer foi cogitado, para que o Glauber esteja nessa condição. E aí quando você diz, talvez, eu não sei se o governo como um todo, assim, eu não sei se o presidente Lula, eu não sei se algum ministro, mas isso tinha que ser articulado com todas as personalidades políticas do Congresso, né? Isso é uma coisa para todos os congressistas que se dizem democratas, independente do seu pertencimento de espectro, né, estarem repudiando, né? Então os caras do PSB, os caras do, sei lá, vamos lá, do PSD que fosse, eles deveriam estar, né, chamando na chincha aí, porque, de novo, vai respingar. Esse é só o primeiro episódio de uma série de possibilidades de cassação, desculpe, de cassação que vai se dar. E é bem grave, né, que o cara fica 10 anos, né, 10 anos inelegível. 10 anos. Não dá para dispensar um quadro como o Glauber, né? Nossa. O Barassi está colocando aí trecho da entrevista de ontem que foi muito boa, e que o Glauber fez acusações ali contra o Arthur Lira. Isso aí é uma quadrilha contra ele, né? E fica muito claro pelo voto, né, o Kiko? O cara, ele fala mais de Arthur Lira, que não é o caso que está sendo apreciado pelo Conselho de Ética. É importante que se diga. O caso é sobre um contato físico e enfrentamento ao sujeito do MBL, tá? Aí, vamos lá, você que falou da justiça, vamos pegar a justiça comum agora, Kiko. Eu tenho uma testemunha de acusação, Alberto Fraga. O Alberto Fraga, que vai ser uma testemunha contra mim, ele diz o seguinte: se eu estivesse no seu lugar, eu faria pior, eu bateria no cara. Porra, então não é uma testemunha de acusação, é uma testemunha de defesa. O depoimento dele é favorável a mim. Aí, na outro trecho, ele diz assim: uma vez o deputado Glauber estava numa comissão que ele era o único do campo da esquerda, tinham diversos parlamentares de direita que tentaram tirar ele o tempo inteiro do sério, e uma hora o sangue dele esquentou, mas ele se manteve. Pô, isso também não é desabonatório, isso fala em minha defesa, não é? Então o depoimento do cara o tempo inteiro é me resguardando como um sujeito que tem as suas condutas adequadas. Bom, isso foi usado para bater no cara. Depois, ele pega e diz assim, o relator, né? O deputado Glauber Braga, ele foi desabonatório em muitas falas contra o ex-presidente Arthur Lira e a sua esposa. Como assim contra a esposa?
O que o Glauber fez foi subir na tribuna e falar que é um escândalo. A esposa do Arthur Lira, ela recorreu à corte intra-americana, Kiko, contra o Arthur Lira por violência doméstica. Você denunciar isso, você está desonrando ela? Ou você está moralizando a conduta de um presidente do legislativo brasileiro? Sabe? Então, jogo de cartas marcadas, difícil mesmo fazer esse enfrentamento. Dá para ver que o Glauber está um pouco, assim, apático mesmo, né? Ele está caído, porque nada se sustenta no campo do razoável. Deixa eu botar aqui o trechinho, tá? Para a gente acompanhar um pouco do que o Glauber falou ontem. Um sindicalista dentro de uma comissão e que diz com todas as coisas, matei mesmo. Deixa eu só voltar aqui. Trechinho ao deputado Glauber, né? Dá as 4 linhas, como o Bolsonaro diz, tentar dar um bufo de legitimidade processual para a cassação de um mandato legal, mas eu não encontrei. Nós já tivemos pessoas sendo assassinadas dentro da casa, literalmente. Nós já tivemos todos os casos que o senhor trouxe ontem de Gaia, de Zambelli, de Brazão, e isso para ficar só nos contemporâneos. E eu não encontrei algo tão deflagradamente cretino como o que aconteceu e vem acontecendo com o senhor. Então, solidariedade, seja bem-vindo ao programa. E como que o dia de hoje é melhor que o dia de ontem, deputado? Tiago, professor, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite, um abraço a todo mundo que está acompanhando a transmissão. O dia de hoje é melhor que a transmissão. Determinação de seguir a luta, sem jogar a toalha, fazendo os enfrentamentos necessários, recebendo a solidariedade de vocês, a solidariedade das pessoas, tendo determinação para esse enfrentamento que não pode deixar de ser feito. Eu acredito nisso. Eu acredito na moçada, na rapaziada. O que me faz agradecer é o fato de que em todas as reuniões do... Chegar um pouco, elas não foram mais validadas, ao passo que um testemunho que, né, em outro momento, o deputado estava lá, é o principal líder político, e daquela lista que foi suspensa por Flávio Dino no final do ano. Estou falando só de uma lista. Imagina o que não tem em outras. Aqui ele está falando da articulação do Paulo Magalhães, que recebeu, secreto. Se eu não estou enganado, 9 milhões de orçamento secreto. A referência que você faz no relatório de um depoimento em que ele cita foi do deputado Alberto Fraga. Isso, do Alberto Fraga. Se foi do deputado Alberto Fraga, a distorção, inclusive, colocada pelo relator ali, é total. Porque o depoimento do Alberto Fraga, que era um depoimento da acusação, acabou se transformando num depoimento de defesa. Em determinado momento, quando questionado pelo deputado Chico Alencar o que ele faria se tivesse a mãe dele insultada, como minha mãe foi, o deputado Alberto Fraga, que não é meu aliado, muito pelo contrário, ou seja, ele é de uma linha política completamente diferente da minha, ele diz, se isso acontecesse, eu quebrava na porrada. Ele diz isso. Então, todo mundo sabe que esse procedimento não tem a ver com a minha reação ao mini bandido do MBL, que estava num processo de perseguição do mandato por inúmeras vezes, que fez ofensas à minha mãe, que veio a falecer no mês seguinte. Todo mundo sabe que não é por isso. Porque o Paulo Magalhães, inclusive, hoje saiu uma matéria do Bernardo Melo Franco, no ano de 2001, em primeira mão pra gente. Em pontapés em um escritor que estava lançando um livro de denúncia contra o ACM, parente dele, Paulo Magalhães. Isso ele, Paulo Magalhães. Olhem a ironia do destino, né? Se fosse por conta disso, eles teriam caçado uma deputada que correu de pistola na mão e que falou para generais, conclamou os generais a darem golpe de Estado na sua rede social. Eles teriam caçado o deputado Éder Mauro, que deu um soco num sindicalista dentro de uma comissão e que diz, com todas as letras, matei mesmo. Eles teriam caçado deputados diretamente envolvidos na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. E aí eu posso ficar aqui citando exemplos e mais exemplos. Eles estão fazendo isso por 2 motivos prioritariamente. Boa. Primeiro, porque o relatório foi comprado na articulação do Paulo Magalhães com o Arthur Lira. É Arthur Lira que tem lá. Por conta das denúncias relacionadas ao orçamento secreto, por conta das denúncias do mandato contra aquilo que fez e faz Arthur Lira. Contra a denúncia, inclusive, que eu apresentei na Polícia Federal contra o senhor Arthur Lira, baseada na lavanderia de Arthur Lira, que é um município de Rio Largo, que recebeu, num espaço de tempo curto, 90 milhões de reais de dinheiro do orçamento secreto. Eles sabem que é por conta disso. E é por um segundo componente também. Eles sabem que não tem como segurar o Chiquinho Brazão. Então, eles querem botar as 2 votações acontecendo conjuntamente para gerar um constrangimento na militância de esquerda. É isso que está em jogo nesse momento, nessa votação e nesse relatório que foi apresentado pelo Paulo Magalhães. Eu não estou lutando contra o Paulo Magalhães. Eu estou lutando, Paulo Magalhães é o fantoche que foi comprado. Eu estou lutando contra o orçamento secreto que está presente diretamente na confecção daquele relatório. E isso fica tão claro, deputado, porque